O mercado está em máximas históricas e, ao mesmo tempo, o sentimento dominante é o medo. Parece contraditório, e é exatamente esse paradoxo que separa quem fica apenas olhando a manchete de quem constrói uma estratégia consistente. Eu sou o Alê e hoje a gente vai destrinchar por que ações, ouro e até Bitcoin podem subir mesmo quando a maioria dos investidores está cautelosa. Vamos falar de fluxo de capital, concentração de mercado, riscos geopolíticos que trazem volatilidade e como os grandes players usam essa volatilidade a seu favor. Então já deixa o like, se inscreve e conta aqui nos comentários se você tem sentido esse medo no portfólio. Vem transformar a sua vida com investimentos. Quando falamos em medo aqui, estamos falando de um termômetro de sentimento de curtíssimo prazo. Uma leitura do nervosismo do mercado agora, não de onde os preços vão terminar no fim do ano. Esse medo captura a percepção de risco, expectativas de choques e decisões defensivas como compra de proteção, aumento de caixa ou venda tática. Mas preço é fluxo, pessoal. Preços sobem quando há dinheiro entrando, mesmo que quem entra não esteja 100% confiante. Em outras palavras, o medo mede a psicologia e as máximas medem a ação do capital. E essa dissociação acontece com frequência. Investidores compram ao mesmo tempo em que compram proteção, porque ninguém quer perder a alta, mas ninguém quer ficar descoberto se o cenário piorar. Eu pergunto para você está comprando a alta com qual horizonte e que proteção tem para o seu ponto de entrada? O anúncio recente do presidente Trump sobre tarifas de 100% contra a China trouxe mais uma vez dúvidas sobre o comércio global. O que instrui a volatilidade não é só o conteúdo do anúncio, mas a forma. Uma comunicação ambígua, direta nas redes sociais e sujeita a recuos cria janelas de incerteza. Essa ambiguidade faz duas coisas simultâneas. Ela provoca quedas imediatas por risco de choque econômico e, quando há recuo ou mensagem conciliatória, provoca alívios bruscos. Ou seja, políticas comunicadas de forma imprevisível aumentam o ruído do mercado. Esse ruído, por sua vez, cria oportunidades e armadilhas. Oportunidades para quem consegue interpretar as distorções de preço e armadilhas para quem toma decisões emocionais. É essa alternância entre choque e alívio que mantém o medo vivo, mesmo quando os índices batem recorde. O mercado de cripto viveu um sell-off extremo. Foram liquidados cerca de 19 bilhões de dólares em posições alavancadas em poucas horas. Nessa mesma sequência, surgiu a história de um suposto insider whale que lucrou cerca de 192 milhões de dólares com uma posição vendida em Bitcoin, montada pouco tempo antes do anúncio que desencadeou a queda. Isso não é apenas um dado de mercado, é um sinal de que a simetria de informação e de como anúncios políticos, especialmente os comunicados abruptos, criam janelas de oportunidade para quem tem acesso privilegiado ou capacidade de agir em velocidade. Não estou dizendo que todo ganho é ilegal, pessoal, mas esse tipo de evento alimenta uma crítica legítima. Quando o ruído político passa a ser usado como pista de negociação, o mercado fica mais suscetível a movimentos artificiais. E sabemos que não foi a primeira vez que isso aconteceu e nem será a última. Em suma, volatilidade extrema e janelas de liquidação atraem atores que lucram com informação e velocidade. E isso aumenta o sentimento de injustiça e medo entre investidores comuns. Historicamente, o S&P sempre teve grupos de empresas que puxaram o índice. Por um tempo foram as chamadas Magnificent Seven. Hoje a história já mudou um pouco. A força não está necessariamente nas mesmas gigantes de sempre. O que se vê é um movimento concentrado em empresas ligadas ao ecossistema de inteligência artificial, que foi o tema do último vídeo. Quem fornece chips, infraestrutura, serviços e modelos de IA. Isso explica por que empresas como Apple e Amazon podem ficar de lado no ano, enquanto outras ligadas à cadeia de valor da IA sobem forte. Há uma mentalidade dominante entre alocadores. O medo de não participar do movimento é maior do que o medo de investir demais. Como o Sundar Pichai sintetizou ano passado, o risco de investir pouco é dramaticamente maior do que o risco de investir demais. E essa frase resume a psicologia do investidor hoje. Preferem sobremexer a perder a próxima grande onda. Mas isso gera um problema claro: concentração. Fluxos massivos para setores específicos
ETFs temáticos e estratégias momentum reduzem a largura da alta, deixando o índice vulnerável a um revés que atinja os poucos nomes que carregam a performance. Bull markets costumam subir no Wall of Worry. A alta se mantém apesar do ceticismo generalizado. Mas o que diferencia essa alta atual é que muitos players compram proteção ativa, puts, rebalanceamento para ativos defensivos, ouro e treasuries, enquanto mantém exposição a ações líderes. Isso eleva medidas de medo, mesmo com preços em alta. Quando o hedge vende prêmio, volatilidade implícita sobe. Quando se compram puts, o put call ratio reflete cautela. Além disso, ativos alternativos como ouro e bitcoin são usados simultaneamente como proteção para riscos macro, ou seja, endividamento, déficits públicos e impressão monetária. Em resumo, pessoal, o mercado sobe porque há dinheiro buscando retorno, mas o medo decorre de escolhas defensivas simultâneas, e isso pode sustentar a volatilidade futura. No Brasil, esse fenômeno aparece com nuances locais. O Tesouro IPCA+ alcançou o maior juro real do ano, acima de 8%, refletindo a aversão ao risco global e a busca por rendimento real. Para o investidor brasileiro, a pergunta prática é: como que eu consigo equilibrar esse rendimento real atraente com a necessidade de exposição internacional às empresas que lideram a inovação? A resposta passa por diversificação ativa. Manter uma parcela em renda fixa real para proteção do poder de compra e alocar uma parcela em ações ou ETFs internacionais para capturar os ciclos de tecnologia e IA. Importante, pessoal, cuidar do risco cambial, custos de transação e planejamento tributário. Operacionalmente, pode fazer sentido escalonar entradas, o dollar cost averaging, usar frações de posição em proteção apenas para os momentos de maior risco percebido e reservar caixas para oportunidade de drawdown. Em suma, o Brasil oferece proteção nominal e real, e o exterior oferece exposição ao crescimento. A combinação bem dimensionada é o que preserva e aumenta o patrimônio. O que fica claro, pessoal, é que máximas históricas e medo convivem porque medem coisas diferentes. Um mede a ação do capital, fluxo concentrado, lucros e rotação de ativos. A outra mede percepção de risco. Investidores racionais precisam enxergar as duas camadas, identificar quem está puxando a alta, entender se a alta é fluxo ou fundamento e calibrar proteções proporcionais ao risco real do portfólio. Aqui uma estratégia prática. Defina o horizonte, revise exposição a nomes concentradores, use proteção escalonada quando necessário e mantenha diversidade entre renda fixa real, ações internacionais e ativos de hedge. Agora eu quero saber de você, qual a sua maior preocupação hoje? É a concentração em empresas de a possibilidade de choques geopolíticos ou a simetria de informação que gera liquidações? Comenta aqui embaixo. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa entender esse paradoxo do mercado. Até o próximo vídeo e bons investimentos!